Olá, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar, né, com o nosso curso de Finanças na Prática. Nós vamos para a nossa segunda aula. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem, porque esse curso é gratuito por tempo determinado. Pessoal, se você está hoje fazendo esse curso pago, saiba que ele já foi gratuito. Então, quem está aqui hoje está sendo agraciado de fazer esse curso de forma gratuita. Não é somente um mero curso de finanças com técnicas, é um curso que ele é literalmente um tratamento natural, vamos dizer assim. É, esse curso, além de curar, né, a área de finanças na nossa vida, ele é um curso que tende a nos libertar tanto financeiramente quanto emocionalmente e espiritualmente, porque a questão da prosperidade, ela não começa no bolso. A prosperidade começa, ó, na mente. E a maioria das pessoas hoje em dia estão com problemas não somente no bolso, mas problemas emocionais ou problemas de crenças. Crenças essas adquiridas na infância. E hoje nós vamos falar sobre isso, por isso que eu já falei para vocês. Essa é a base do curso. Um curso de verdade que vai trazer para você resultado por toda a sua vida se for aplicado. Não adianta você aprender técnicas de investimento, não adianta você aprender como poupar se você não ter uma mente liberta a respeito de algumas crenças, que são crenças doutrinas, algumas doutrinas aprendidas no decorrer da vida a respeito de dinheiro, a respeito de vida. E essas crenças, ou seja, essas doutrinas, ensinamentos que nós aprendemos, é o que diz a nossa situação hoje atual, seja na família, seja na saúde, seja nas finanças. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Tudo que temos aqui, ó, nessa cabecinha, foi colocado aí. Não foi você que, isso veio do nada na minha vida. Não. Tudo que temos e sabemos hoje é porque foi colocado aqui na nossa mente. Só que nisso que vai acontecendo, essas aprendizagens, tem muita aprendizagem errada. E essas aprendizagens erradas é o que traz também frutos, né? Quem não assistiu à primeira aula, corre lá, é o que traz os resultados errados também na nossa vida. Muitas pessoas falam assim, porque minha vida nunca vai para frente. Eu busco, eu sou empreendedor, outro eu sou sonhador, eu sou cristão. Eu busco a Deus. A palavra de Deus diz que o cristão ele tem uma boa vida, mas e aí, minha vida não está tão boa assim? Gente, tudo isso está a partir das doutrinas, ensinamentos adquiridos, seja no sistema educacional atual, seja adquirido na família, na igreja e até mesmo na sociedade, é o que vai mostrar, é o que vai definir os nossos resultados hoje. Então, você pode observar a imagem aí, um homem, né? Que dá para perceber que é um homem que pensa em negócios, é um homem que pensa ter uma vida estruturada, uma vida saudável financeiramente. Isso não é errado, gente. Ter uma vida saudável, uma vida financeira boa, é o ideal de Deus na vida dos seus filhos. Mas a pessoa fala assim: eu não compreendo, porque nada para mim dá certo. Eu não compreendo, porque nada para mim vai para frente. Eu começo, eu me esforço, quando eu penso que estou fazendo alguma coisa, vem algo. Gente, hoje nós vamos estudar e trabalhar isso. Vamos trabalhar isso por meio de conhecimento verdadeiro. E para a sua vida sair, né? Porque talvez a sua vida está nessa condição por conta de crenças, de doutrinas criadas, de conhecimentos, muitos conhecimentos há neste mundo, mas há um único conhecimento verdadeiro. Estou até buscando aqui. Vocês já sabem qual é, né? Para mim é o meu mapa da vida. Então, eu quero começar falando com vocês hoje a respeito de crenças. Fiquem nesse vídeo, fiquem nesse canal, fique
nesse estudo até o final e sua vida vai mudar a partir de agora. Pelo menos mudou as crenças, muita coisa vai mudar na tua vida a partir de agora. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Pessoal, eu quero ensinar para vocês que crenças são doutrinas. O que são doutrinas e o que são crenças? São ensinamentos, conhecimento que nós adquirimos durante toda a nossa vida. Coloquei aí um cérebro humano, você vai ver a nossa cabeça aí, né, o cérebro, e ele é formado por conhecimento. E aí eu te pergunto, que tipo de conhecimento tem na tua cabeça? E do lado, você pode ver esse bonequinho sentado na cadeira, uma névoa assim atrás, sabe, da cabeça. Por quê? Confusão mental, não sabe como sair dessa condição, não sabe nem como entrou nessa condição. Quer aprender a gerir a própria vida, quer aprender esperar conforme Deus diz, mas não está entendendo o que está acontecendo. Vou falar algo para vocês. Sabe esse nosso cérebro aí? Ele é moldado. E tudo que nós pensamos, falamos, somos, vai depender do alimento que trazemos para nossa mente. Se eu sou uma pessoa que eu passo o dia todo vendo filmes de terror, o meu cérebro não vai estar legal. Minha cabeça não vai estar. Se eu fico o dia todo no futebol, também não vai estar bem. Por quê? Porque tem aí uma dopamina barata. E eu vou explicar isso para você no decorrer desse vídeo. Mas nosso sistema de crenças, de conhecimento que temos, não são nossos, como eu já falei para vocês. Eles foram criados, foram produzidos. Mas quem foram os responsáveis por produzir? Nós, né? Gente, primeira base de crenças que nós temos na vida, de conhecimento, é a família. Se eu venho de uma família desestruturada financeiramente, se eu venho de uma família que pode ser que tenha tido até finanças, muito dinheiro, só que não sabia lidar com isso, não sabia o que era prioridade na vida, eu fui doutrinado, eu fui educado com esse sistema de crenças familiar a respeito de dinheiro. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, primeiro sistema, primeiro base de conhecimentos que você tem na sua mente é a da tua família. Por mais que você fale, ah, não, mas eu mudei muito, minha família pensava muito diferente de mim. Gente, no nosso inconsciente tem muita coisa. E no decorrer dessa aula você vai ver, você vai conseguir identificar tanta coisa que você carrega da tua família que você nem imaginava. Sistemas de crença, conhecimentos e ensinamentos que têm impedido você de ir para frente e de ser uma pessoa organizada na sua área financeira e em outras áreas da vida também. Outro lugar, criadores de crença e doutrina, e muitas vezes erradas, está as instituições religiosas, todas. Gente, a instituição religiosa muitas vezes fala coisas, né, prega coisas, ensina coisas que não é a verdade, que não é a base verdadeira do que está no livro sagrado. E aí, por muitas pessoas lerem de forma intelectual, entendem de forma intelectual e não entendem a profundidade daquele assunto, passa e você, a partir daquele momento, escuta aquilo ali, você vai ficar doutrinado naquilo e você vai aceitar aquilo como uma verdade. E muitos sistemas de crença também criado, que tá aí na tua cabecinha, não é seu, é da doutrina lá dentro do sistema religioso. E talvez não seja a verdade, porque a verdade está na escritura. Outro sistema que produz crenças, né, que não é nossa, não são nossas, mas são crenças implantadas na mente é o sistema educacional, principalmente o sistema educacional brasileiro. Boa parte desse sistema é feito para empurrecer. A maioria das pessoas aprendem dentro do sistema educacional algo totalmente diferente e divergente do sistema.
de economia criado por Deus. Sistema de economia criado pelo nosso Criador, que é a economia judaica, totalmente diferente do sistema de crenças educacionais ocidentais, aqui no nosso Brasil, por exemplo. E tudo que é de erro que a gente vai absorvendo, gente, porque o que nos liberta, o que nos faz ir para frente, a verdade, seja em qualquer área. Mas tem muita coisa que, ao invés de nos levar para frente, nos emburrece, empobrece. E esses são alguns sistemas. Outro sistema criador de crenças terrível é a sociedade que a gente é incluído. O meio. Você está no meio, um meio social, onde vai falar, onde se fala só de. O que eu poderia falar? Um meio social que só fala em viagens. Daqui a pouco você está falando de viagens. Um meio social que fala de futebol. Daqui a pouco você só vai falar de futebol. Um meio social que só fala de finanças. Daqui a pouco você só vai falar de finanças. Mas e aí? Qual é o grande perigo disso? O perigo é com a informação que você está recebendo. Aquela informação que você está recebendo, ela está se tornando uma crença. E muitas vezes aquilo que você tem recebido pode não ser uma verdade absoluta. E se você receber aquilo como uma verdade e viver aquilo como uma verdade sendo um erro, você não vai produzir boas coisas, você não vai produzir bem, você não vai ter bons resultados. Compreende? É como se uma pessoa falasse assim: não, você precisa. Deixa eu ver algo aqui que eu poderia exemplificar melhor para vocês. Precisamos guardar dinheiro, beleza. A palavra de Deus diz que é a formiga, né? Para a gente aprender com a formiga que se planeja direitinho para os tempos do inverno, né? Os dias difíceis, os dias de crise. Gente, se a pessoa recebe isso como uma verdade, beleza. Mas e se essa verdade vem de forma errada? Ah, vou ensinar para vocês algo aqui. Bitcoin. Todo mundo fala do Bitcoin. O Bitcoin, ele promete riqueza, né? O investimento, a bolsa de valores, todo tipo de investimento assim, como a única saída de se sair do sistema. E você pega e recebe isso como uma verdade. Quando você recebe isso como uma verdade, aquilo você vai automaticamente querer investir nisso. Em Bitcoin, você vai querer investir em bolsa de valores. E aqui eu não estou falando nada que seja errado ou certo, tá? Estou te dando um exemplo. E aí o que que você vai ver? Você recebeu aquilo ali, né? A parábola ali da formiguinha de juntar para os dias difíceis. Certo isso, não está errado. Preparação para os dias difíceis. Só que, pensa junto comigo. Estamos tendo sistema de apagão, né? Estamos tendo que sistema de apagão? Estamos tendo apagão, né? Apagão em toda a Europa agora. Tá acontecendo muita coisa. Quem lê Bíblia entende o que está por vir, né? Então, se vem um apagão, seu dinheiro tá todo num, num lugar assim, numa plataforma, né? Seu dinheiro tá todo no sistema, no digital. Gente, você vai perder tudo. Vai perder tudo. Com base no conhecimento que temos da palavra do Senhor, qual é a grande segurança de um homem? O que, que seria guardar para os momentos de crise? Não é errado, vou falar para vocês, não é errado, desde que você faça da forma correta, e é o que nós vamos aprender nesse curso. Por exemplo, uma pessoa, vamos falar aqui da história de José do Egito. José viveu no Egito durante anos, né? Ele foi ali para o Egito e Deus avisou que viria uma grande crise. E sabemos que isso é verídico, nem só o mundo religioso fala disso, mas os intelectuais, né? Principalmente os intelectuais, eles percebem, né? Os cientistas e tudo mais que muitas coisas estão para acontecer. E muitas pessoas sentem segurança em bancos,
de multiplicar os seus talentos, né, o seu dinheirinho. Mas vem uma crise. Você não tem acesso agora à internet, você tem um apagão, você não tem acesso a nada. Quem é o mais rico neste momento? É você que tem milhões na conta e não pode mexer nela? Ou é aquela pessoa que tem um pedacinho de terra, que tem frutíferas nessa terra, que tem suas hortaliças ali plantadas, né, sua hortinha? Quem vai passar mais dificuldade em um momento de crise como esse? Quem vai passar mais dificuldade? Se você não tem condição financeira, você não pode tirar seu dinheiro do banco. É só um exemplo. Você não pode tirar seu dinheiro do banco para ir no mercado comprar seu arroz e seu feijão. Você vai ficar com fome. Quando aconteceu toda a crise no Egito, o que José tinha? Ele tinha guardado toda a comida da terra. Ele tinha juntado comida da terra. Ah, ele tinha guardado ali. E quem tinha comida naquele período, até passar aquele momento de crise, ele acabou vendendo toda a comida que tinha e o Egito se tornou uma potência mundial, porque todas as finanças do mundo foi parar nas mãos dos egípcios em troca da comida. Então, a verdadeira fonte, a verdadeira riqueza não é o dinheiro em si. E preparar-se para tempos de crise vai depender do contexto que você está vivendo. Então, é errado. A palavra de Deus diz: vai ter com a formiga igual ao preguiçoso e se prepara para tal momento. E aqui não é o que eu quero aprofundar hoje. O que eu quero mostrar para vocês é que a crença e a doutrina vai depender daquilo que foi implantado na tua mente. Se for implantado na tua mente que essa é a forma correta de economizar, você vai economizar sim. Só que se você economizar assim, num contexto errado, se você economizar dessa forma, usando também métodos errados, você não vai ter o resultado esperado. E você vai parar e vai falar onde é que eu estou errando. Porque eu estou aplicando aquele conhecimento que eu tenho, mas não estou tendo resultado. E aí é onde você precisa voltar onde? Na causa. Você precisa saber onde é que você está errando para então você consertar. E os erros, eles vêm a partir do conhecimento que nós temos. Se está dando errado, é porque algum desses conhecimentos que eu tenho não está correto. E outra forma de criar crenças e doutrinas. Gente, repetição na mente. Olha, tem muita gente que ela se auto-sabota. Ela mesmo escuta muita coisa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa para você que não é uma verdade absoluta. Só que você abraça aquilo como uma verdade. Vou falar aqui para vocês a respeito da criança. A criança ela tem formação de aprendizagem quando ela é bem pequenininha. E nessa formação de aprendizagem, a criança escuta assim: menino burro, você não faz nada certo, você faz tudo errado. Aí aquela criança absorve aquilo ali. Sabe qual é a crença que criou nela? Que ela não faz nada certo, que ela não faz nada, que tudo que ela faz é errado. E ela repete aquilo na mente. Então ela vai se pegar muitas vezes no futuro buscando fazer alguma coisa. E quando algo der errado, ela vai falar assim: ah, não vou nem tentar, tudo que eu faço dá errado mesmo. Tudo que eu faço dá errado, nunca prospero, nunca dá certo. Por quê? Porque eu sou burro. Ou seja, falaram isso para ela e ela abraçou aquilo como uma verdade e ela repete isso na própria mente o tempo todo. E isso vai gerar os seus resultados. Entende? Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as doutrinas e crenças implantadas na nossa mente, em todos os sistemas, sistema familiar, sistema religioso, sistema educacional, social e eu mesma. Eu tenho que tomar cuidado com os pensamentos que eu tenho e saber filtrar aquilo que falaram para mim. Então, é sobre isso. E isso, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida infeliz, quebrados financeiramente, literalmente no chão. Por quê? Por conta de crença, por conta de doutrina errada na mente. E nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre como é feita essa criação de crenças, de doutrinas e como substituir isso, gente.
Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu aprendo o que é correto a respeito daquele assunto, seja qualquer área, a partir daquele momento eu vou começar também a caminhar e a agir em cima da nova crença, da nova doutrina, do novo conhecimento, conhecimento verdadeiro. E então os frutos serão diferentes, os meus resultados serão diferentes. E uma das formas de mudar as nossas crenças é por meio de contemplação, né? Eu fico vendo assim, ó, por exemplo, uma pessoa que viu o pai e a mãe a vida toda brigando por falta de dinheiro. Uma pessoa que cresceu até seus 18 anos ou mais, ouvindo o que é dinheiro, como é que guarda dinheiro. Uma pessoa que ela cresceu num sistema familiar de muita escassez, gente, por mais que ela se esforçar, ela vai ficar muito escassa. Ela vai viver uma vida de escassez. Por quê? Porque ela aprendeu na infância e na maior parte da vida dela, e agora pela contemplação e pela repetição do sistema verdadeiro, que é o deixado na palavra, é que ela vai mudar esse sistema de escassez por um sistema de prosperidade, que a palavra do Senhor, ela produz, tem um texto que diz a 100 por um, sabe? A cada um conhecimento, você vai produzir 100 coisas boas. E é assim que tem que funcionar. E nós precisamos, a partir de então, começar a ter contemplação e repetição no correto e não no errado. Tem pessoas que repetem todo mês cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. E elas não aprenderam viver de outra forma que não seja endividada. Por quê? Porque elas cresceram nesse ciclo de dívida, de escassez, de reclamação, murmuração. E precisa aprender. E o intuito desse curso é trabalhar justamente isso. Aí vem também uma outra forma de mudar, que tem a primeira forma que é pela contemplação. A partir de agora eu quero saber o que é correto e eu vou estudar o que é correto, eu vou aprender o correto e eu vou praticar esse correto. Eu vou repetir. Pode ser que eu caia, mas Cristo me dá uma segunda oportunidade, né? A graça. E aí você vai, se levanta e volta a fazer repetidamente de forma correta, até que aquilo se torne para você uma nova sistema de crença, até que aquilo se torne para você um hábito. Porque nós crescemos habituados no sistema errado. E criar hábitos precisa de tempo e constância. Agora, só que também existe como mudar isso na nossa mente assim, ó. E uma das formas de mudar tão rápido a mente é o forte impacto emocional. Quando a pessoa ela sofreu tanto, mais tanto, que ela diz assim: mais nunca eu passo por isso. Mais nunca eu vivo isso na minha vida. Por quê? Porque o sofrimento, o impacto emocional foi tão grande que ela se rebelou contra aquilo. Então é onde ela começa a buscar com ardência, com fervor, o que é correto. E é onde ela se agarra também, gente, aqui é muito necessário se agarrar na fé. Precisamos ter fé. Eu falo a principal da fé, fé em Cristo. Precisamos ter fé. Para que então possamos ser capazes de resolver, né, de vencer tudo aquilo que foi implantado nas nossas mentes desde a infância. Quando Cristo veio a esse mundo, o mundo estava em grandes trevas. A nação que foi feita, a nação judaica, Israel, para brilhar e prosperar em todo o mundo, tanto em sentido de luz, que era da palavra, do conhecimento da palavra, quanto em sentido de prosperidade financeira e de saúde. Quando Cristo veio à Terra, o povo estava endemoniado, o povo estava pobre, miserável. Aquela nação estava vivendo escrava da nação romana, né? E aquele povo estava escravo. E Cristo veio com um conhecimento verdadeiro para libertar aquele povo. Todos quanto aceitaram Cristo naquela época foram curados de suas lepras, suas feridas,
das suas feridas emocionais, dos seus males, das suas feridas físicas. Muitos que viviam como endemoniados constituíram famílias e passaram a ter prosperidade. E a prosperidade não é só o bolso, gente. A verdadeira prosperidade, o bolso é um reflexo da verdadeira prosperidade que começa na nossa mente. Começa no sistema de crenças. Aquela nação tinha se afundado com toda a verdade nas mãos. E hoje não é diferente o mundo, né? Nós, como nação, vivemos afundados, né? Muitos vivem afundados, outros acordam. Primeira aula desse curso, volta lá para acordar. E começa a buscar a crença verdadeira, a doutrina, o conhecimento verdadeiro, porque esse conhecimento verdadeiro, ele traz abundância de vida. Cristo diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida saudável, é uma vida familiar feliz, é uma vida financeira suficiente, boa, onde você não vive endividado. Então, precisamos do conhecimento verdadeiro e da doutrina verdadeira na nossa mente. E para isso, nós precisamos entender como se faz essa formação de crenças e essa mudança. Duas mudanças se acontecem pela contemplação sereis transformados, né? Por isso que muitos precisam todos os dias observar a vida de Jesus, para que sejam transformados pela contemplação, segundo por forte impacto emocional. Quando a pessoa ela já não está aguentando mais aquela vida, ela já está pedindo socorro. Então, vem o estado de consciência. E agora nós iremos falar sobre as crenças, como é formado esse sistema de crenças. Nós vimos que esse sistema de crenças é formado pelo ambiente, né? A maioria dele é pelo ambiente familiar, ambiente religioso, ambiente educacional, ambiente social e eu mesmo como ambiente. O que a minha fala, a minha mente pensa de mim mesmo. E, gente, isso é tão sério, porque o sistema de crenças colocado na nossa mente, lá naqueles sistemas, ele define, inclusive, o nosso futuro, que muitos chamam de destino. O nosso futuro, ele começa pelo ambiente. Qual é o ambiente que eu estou inserido? Aqui vocês vão ver esse espiralzinho aí, com esse bonequinho caminhando para o seu destino. Esse ambiente que eu estou inserido no momento, é um ambiente bom? É um ambiente correto? É um ambiente que tem verdades absolutas? Ou é um ambiente que as verdades são mais erros do que verdade? Dentro desse ambiente que eu estou, vai gerar os meus pensamentos. Aí muita gente vai dizer assim, não, esse negócio de ambiente não funciona. Gente, presta atenção, presta atenção. Se você está num ambiente caótico, sua mente vai ficar caótica. Se você está num ambiente feliz, de pessoas felizes e bem realizadas, os seus pensamentos também serão de coisas boas. Muitas pessoas dizem, ah, não, isso não tem nada a ver. Tá bom, vamos ver se seu pensamento realmente não é moldado pelo seu ambiente. Começa a assistir. Eu não assisto jogo de futebol, não, tá, gente? Mas eu quero dar um exemplo, porque eu acredito que a maioria das pessoas já passou por isso. Você está assistindo um jogo de futebol. Aquela tela é um ambiente. Você está ali. Mesmo que virtualmente, você está ali dentro. E aquele ambiente você vai ficando tenso. Vai ficando tenso. E aí, se o juiz comete uma falta, marca uma falta errada, o seu pensamento naquela mesma hora vai falar: seu juiz não sei o quê, e não sei o quê. Olha aquele não. Gente, alterou seu estado de mente. E essa alteração de estado de mente vai provocar em você sentimentos. Esses sentimentos que vai te produzir de indignação, de raiva, sabe? Vai depender do ambiente. Tem também um ambiente bom que vai provocar em você boas aspirações, coisas nobres, coisas boas. E esse ambiente que te provoca isso, provoca pensamentos bons, nobres também. E
Esses pensamentos vão te provocar sentimentos, sentimento de afeto, de amor, de carinho, né? Ao mesmo tempo que a mesma pessoa que está assistindo um filme de terror, assistindo futebol, também vai provocar nela sentimentos, sentimento de raiva, de ira. E esses sentimentos provocam na pessoa palavras. Eu não vou ficar com ele aqui dentro, ele sai por meio de palavras. E essas palavras, muitas vezes, podem se provocar em atos. Pessoas pegam uma coisa em um lugar, ou então vai lá e dá um abraço se o ambiente vai provocando isso, sabe? E esses atos, eles se tornam hábitos. Se hoje eu aprendi com raiva pegar essa. Não, vamos lá. Se eu estou num ambiente caótico, um ambiente de muita reclamação e murmuração, esse ambiente começa a provocar em mim pensamentos ruins. Eu quero trazer para vocês um exemplo de uma criança que há muitos anos atrás eu atendi, que ele vivia num ambiente caótico, de pai alcoólatra. O pai era alcoólatra e nesse ambiente, essa criança ela estava vendo muito violência, palavras nesse ambiente. E essa criança começou a ter pensamentos suicidas, começou a ter pensamentos de ir lá e tirar a vida da outra pessoa, começou a ter esse tipo de pensamento. E essa criança começou a alimentar um sentimento de ódio pelo pai. E daqui a pouco ele estava falando: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com meu pai. Gente, foi preciso ali naquele momento uma intervenção. Por quê? Porque se aquela criança não tivesse sofrido essa intervenção de retirar aquela pessoa daquele ambiente ou retirar aquela criança daquele ambiente, ela ia provocar o ato, ela ia concretizar o ato, porque começou pelo ambiente caótico. Esse ambiente provocou nessa criança pensamento. Esse pensamento provocou um sentimento de raiva muito grande. Esse sentimento de raiva começou a sair pelas palavras e ela ia provocar. E se ela fizesse isso uma vez, ia se tornar um hábito na vida dela. E ao se tornar um hábito, ela ia fazer uma, duas, três, quatro, porque ela ia entender que era assim que se resolvia aquelas coisas. E naquele momento ela ia, pela repetição daqueles atos, se tornou hábito e o hábito se tornaria o caráter dela. E o caráter dela definiria o destino aqui e eterno. Começa por uma pessoa que aprendeu a mexer no telefone. Vamos supor que a pessoa está aqui no telefone. Começou hoje. Uau, que legal, interessante. Levantou hoje, pegou o telefone e está ali mexendo com ele. Amanhã ela vai fazer do mesmo jeito. Amanhã ela vai fazer do mesmo jeito. E pela repetição, daqui a pouco, se tornou um hábito levantar pela manhã e correr para o telefone. E isso, para mudar, demora muito, porque um hábito ruim é fácil de ser cultivado, mas um hábito bom não é fácil. E esses hábitos, atos repetidos que se tornam hábitos, se tornam nosso caráter. E isso se dá também nas nossas finanças. Se eu hoje aprendi a usar o cartão de crédito, porque eu não me organizei bem esse mês, vai ficar mais fácil fazer isso no mês que vem. Daqui depois, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, passou-se o ano. Você passou um ano totalmente endividado, de cartão de crédito em cartão de crédito, fatura em fatura, e você não parou para criar um novo hábito. Você não parou para analisar o seu ambiente, você não parou para analisar que tipo de pensamento você tem cultivado. Que tipo de sentimento você tem vivenciado? E tudo isso parte do ambiente. Então, pessoal, nós precisamos mudar isso. Mas como é que eu vou mudar isso? Se eu nem sei, eu não sabia, agora que eu estou sabendo que meu ambiente influencia os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, meus atos, meus hábitos, inclusive define o meu caráter e meu destino. O que que eu posso fazer a partir de agora de forma consciente? Porque tudo isso aqui, gente, age no nosso inconsciente. Mas a partir de agora, o que que eu posso fazer de forma consciente para mudar a minha real situação? O que que eu posso fazer a partir de agora para mudar essas coisas? Bom, primeiro passo é reconhecer. Primeiro passo, eu preciso reconhecer de que não está legal.
né? Eu até falo para vocês, traz espiritualidade para a tua vida financeira também. Uma das ótimas formas da gente se ouvir é a oração, por meio da confissão. Se ajoelha, gente. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, como isso funciona. Quando a gente se ajoelha, isso aqui é um ato de humilhação, né? Já começa quebrando o orgulho de que eu sei tudo, de que eu, sabe? Se eu sei tudo, por que minha vida tá do jeito que tá? Então eu não sei tudo. Então se ajoelha, começa a orar, pede para Deus, para te mostrar, para te dar clareza de mente. Fala para ele, confessa como é que tem estado a tua vida toda até agora. Senhor, estou endividada, eu tenho essa e essa e essa dívida para pagar. Ah, como assim? Gente, sim, Deus é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso criador, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso provedor. E isso te ajuda a trazer consciência para a sua real situação, e não só consciência, mas também clareza. O ato de ajoelhar, inclusive, isso tem até pesquisa científica, por exemplo, trabalhos científicos voltados que o simples ato de ajoelhar produz na nossa mente uma alteração positiva. Então, se Deus já nos deixou tudo isso como uma forma de mudança de vida, por que não fazemos? Principalmente nós que nos dizemos cristãos, seja de qualquer religião. Ajoelha, mostra para Deus, pede perdão, né? Porque se você está fazendo até aqui errado, a gente deve reconhecer isso, pedir perdão e pedir clareza, pedir conhecimento. E começar a buscar o verdadeiro conhecimento, colocar crenças verdadeiras. É, e aqui eu quero explicar para vocês, tem um verso bíblico de Paulo que ele diz assim, ó, portanto, renovai-vos, né, mudai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos renovar as nossas crenças. Renovação de mente é renovar a forma que enxergamos o mundo. Se eu estou tendo resultados negativos até aqui, é porque a forma que a minha mente aprendeu está errada. Então, eu preciso aprender, ter essa renovação de mente, para então também ter uma renovação de atos, uma reforma, né? Reforma é mudança, uma mudança de atos, uma mudança de hábitos. Mas primeiro começa aqui, ó, uma renovação da mente. Então, e Deus, né, nosso Criador, ele nos dá também ferramentas. Ferramentas essas para que nós possamos usar ao nosso favor para facilitar esse processo de mudança, porque não é fácil criar novos hábitos. É quase impossível, principalmente para aqueles que desde a infância foram cultivados, sabe, herdados dos pais e cultivados maus hábitos, inclusive financeiros. Então, nós precisamos ter essa renovação de mente, buscar conhecimento verdadeiro para que, ó, se eu estou obeso, é porque a minha forma de alimentar está errada, eu fui ensinada errado. Então eu preciso buscar entender qual é a forma correta. Então, se eu quero um corpo diferente, um resultado diferente, se eu quero sair da doença para ter saúde, eu preciso ter uma renovação da mente em relação àquilo. E não é diferente na área das finanças, é em toda a área da vida. Se meu relacionamento não está bom, se eu sou aquela pessoa que minha esposa ou meu esposo sempre está cobrando de mim, tem algo errado aí, tá? Se há cobranças, há falta. O filho que cobra do pai atenção, se há cobranças, há falta. E eu preciso saber onde eu estou errando. É onde entra a humildade. Olha, ninguém vai prosperar enquanto for presunçoso, soberbo e arrogante. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa que arroga saber tudo, mas os resultados não mostram que ela está, como diz por aí, né? Esse sucesso todo. Não tá, porque seus resultados não demonstram isso. Então você está arrogando coisas que talvez estejam erradas ou seja apenas orgulho. Então, o primeiro ato de humildade é reconhecer. Realmente não tá legal. Preciso mudar. Mas por onde eu começo? E aí, o simples fato de reconhecer nos muda a direção.
E a partir do momento que eu começo a aprender conhecimento verdadeiro, essa mudança começa a atuar na minha mente, no meu corpo, nos meus atos, no meu destino, né? Eu irei mudar ali, o meu destino será mudado. O meu destino, que eu falo, é o meu futuro. Pessoal, e dentre algumas das ferramentas deixadas pelo nosso Criador, como ajuda, auxílio para mudança de pensamento, de sentimento, de ação, mudança de caráter, né? Está a fisiologia. E por isso eu convidei a doutora Bruna, ela é professora no curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e ela é coordenadora também do curso de fonoaudiologia e uma excelente profissional, para honra e glória de Deus. Eu amo escutar essa mulher falar sobre fisiologia. Ela tem propriedade no que ela fala, né? A fisiologia, eu acho assim incrível a forma que ela apresenta, principalmente quando eu vou conversar com ela a respeito de saúde, que ela explica direitinho ali como é que funciona essa comunicação de estômago e cérebro. Perfeito. No entanto, nós hoje vamos falar um pouco disso, como mudar crenças. E para isso, tem um livro muito bom, chama Medicina e Salvação. E esse livro ele fala que todos nós deveríamos entender de fisiologia. Inclusive as crianças, seria a principal matéria que uma criança deveria aprender a fisiologia. Enquanto as escolas estão por aí ensinando tanta coisa, gente, que, ai meu Deus, se as crianças entendessem de fisiologia, se nós, lá na nossa infância, entendêssemos de fisiologia, quão diferentes seriam os nossos resultados, inclusive na área financeira hoje. Então, vou deixar com vocês um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Calil, eu sou amiga da Val, do canal Verdades que Libertam, sou fisiologista, sou professora de fisiologia e ela me convidou para falar um pouquinho sobre o que é fisiologia, em especial sobre a fisiologia postural. A fisiologia, ela é um ramo da biologia, na qual a gente estuda a função dos diversos órgãos e tecidos e o funcionamento do corpo em geral. Então, se partir da palavra physis, significa natureza, então, e logos, estudo. Portanto, seria o estudo da natureza. Como nós estamos falando de fisiologia humana, então nós podemos dizer que a fisiologia humana é o estudo da natureza humana, no que diz respeito ao funcionamento do corpo humano. E tem vários ramos, né? A fisiologia cardiovascular, que nós vamos estudar o funcionamento do coração, né? A fisiologia renal, a fisiologia pulmonar, a fisiologia do músculo esquelético, que é muito estudado na fisiologia do exercício. E a fisiologia também não está só ligada ao funcionamento de sistemas, mas é desde o nível celular, né, das reações físico-químicas celulares e como que elas participam, né, e são fundamentais para o funcionamento de um tecido, e esse tecido do órgão saudável e do órgão interagindo com todo o sistema, né, coração, pulmão, rim, e o corpo com o meio ambiente, essas interações do organismo com o meio ambiente que permite a vida. Então a fisiologia, na verdade, quando a gente estuda, a gente segrega, né, em várias partes, mas na realidade ela é um todo. Nós temos que entender o corpo de maneira integrada e que se interage com o meio ambiente. Dentro dos diversos ramos da fisiologia, tem a fisiologia postural, que se dedica ao estudo da postura e do equilíbrio. Então, na fisiologia postural, aqui a intenção não é falar que uma determinada postura pode provocar uma lesão muscular ou qualquer outro tipo de enfermidade, né, do sistema locomotor. Não é essa a intenção, mas a fisiologia postural também explica determinadas alterações, inflamações do sistema locomotor. Mas aqui a intenção é relacionar a fisiologia postural com a saúde e com as emoções, né?
como que a nossa postura, o que ela diz sobre nós, sobre as nossas emoções e sobre a nossa saúde. Então, na fisiologia postural, para você manter uma postura, isso envolve o corpo todo, começando pelos sentidos. Porque o sistema que organiza as informações para que o meu braço esteja posicionado sobre a mesa, a minha cabeça esteja erguida para poder falar com vocês, está no sistema nervoso central. E ele precisa de informações periféricas, que vêm da visão, do olfato, da audição, do tato, mas principalmente de um aparelhinho, um órgão bem pequenininho no interior do ouvido que chama órgão vestibular, que ele informa a posição do nosso corpo no espaço. Então, parece bem complexo, né? Todas essas informações sensoriais, elas são enviadas para o sistema nervoso central e tem diversas áreas e núcleos que trabalham em conjunto para elaborar, né? Ele recebe essas informações, integra, cria uma imagem e elabora uma série de comandos para o meu corpo. Quem são os comandados? Os músculos. Então, através dos nervos, os músculos então se contraem, relaxam para eu manter uma determinada posição. Então, nessa posição, no meu braço, há músculos contraídos e relaxados para que eu tenha esse movimento, esse ângulo, posicionado assim. Imagine então no dia a dia, né? Eu falei de um braço, mas eu estou articulando a minha boca, estou conversando com vocês, estou recebendo informações o tempo todo. Então, é um sistema maravilhoso e muito complexo. Existe algo que pode afetar, né, a nossa postura. E não é só as informações que estão vindo de fora, né? São as nossas emoções. Então, se eu tô assim, todo mundo fala, por que você tá triste? Você tá cabisbaixo, né? Se eu tô com medo, a pessoa olha na sua cara e fala, nossa, mas você, que cara de pavor, né? Eu tenho medo de altura, né? Então, esses parques que tem esses brinquedos que ficam muito alto, antes de eu subir no brinquedo, eu já tô com cara de pavor, já tô com o ombro assim, já tô toda retraída, com o braço cruzado. Então, isso já alterou a minha postura, né? Porque a gente tem essa linguagem não falada, que é a corporal, que é comandada pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, né? Que está preparando a gente para algo. Se eu tô com medo de algo, eu não vou ficar relaxada, eu vou ficar tensa, porque algo está vindo na minha direção. Enfim, mas existe algo que eu gostaria de dizer, que muitas vezes a gente não está tenso ou triste, mas a nossa postura se mantém, né? Então, aquela postura curvada, a cabeça para frente, né? Passa uma sensação para as pessoas de derrota, né? Então, eu quero dar um exemplo aqui dos desenhos ou dos filmes antigos que retratam Jesus. Jesus é retratado nos desenhos e nos filmes antigos como alguém desanimado, né? Eu assisti até um recentemente, então ele tá sempre com a expressão baixa, anda mais devagar, chega, sabe? Ele tá sempre melancólico, eu acho que essa seria a melhor palavra. Só que isso não condiz com o que ele ensina. Então, para quem assiste, a gente tem um conflito ali, né? Do corporal com o que está sendo dito, né? Então, quando a gente lê em Mateus 7:29, está escrito assim, sobre Jesus. Pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Como que é ensinar como quem tem autoridade, né? Então, é baseado no conhecimento, é baseado na experiência. Autoridade não significa gritar, mas é um tom de voz firme. Uma postura ereta, não é? Porque ele não está falando só do que ele falava, como quem tem autoridade. Qual que é essa imagem criada? Uma postura ereta, uma fala firme, baseada na experiência, no conhecimento e no espírito de liderança. Então, essa autoridade não combina com o Jesus
retratado nos desenhos e filmes desanimado, que fala um pouco mais baixo, né, meio acabrunhado, assim. Não condiz com aquela coisa melancólica, não é? E isso afeta nós também. Porque ao assistir isso, né, às vezes a gente pensa que ser cristão é ser desanimado, melancólico. Por quê? Porque carrega um peso muito grande, quando a palavra diz que ele alivia os nossos fardos. Então acaba que tem um choque muito grande. Então nós, assim, como cristãos, é só uma reflexão, né? Nós devemos nos portar como quem tem a autoridade emprestada de Jesus, porque nós somos seguidores deles, nós imitamos eles. E a partir daí nós devemos imitar em tudo, no seu jeito de falar, amoroso, respeitoso e verdadeiro, né? Ele era honesto com as pessoas, não passava a mão. Na sua postura, ereta, firme, que quando você vai falar a palavra de Deus, sem medo, sem vergonha, sem pedir desculpa, né? Mas ereto, firme, confiante, para que as pessoas que estão aprendendo acreditem, porque é isso que ele causava, elas criam nele, né? E animado e feliz, né? Que essa alegria dele não era dessa terra, né? Era a alegria que vem do céu, a alegria que vem de Deus, em todas as circunstâncias. Então, a postura, ela é fundamental para a construção, né, desse novo homem em Cristo, né? Uma postura está relacionada a várias coisas, né? Tom de voz, mas também traz para nós uma saúde emocional, né? E não o cristão que carrega o fardo, porque o cristão que carrega o fardo não está andando com Jesus, porque Jesus diz: vinde a mim, né? Que eu aliviarei, né, o que está cansado, né? Ele ajuda a carregar os fardos. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer, né, o que é a fisiologia e como que ela é importante para a nossa saúde espiritual, como as coisas, a natureza humana, do corpo humano, ela tem que se fundir, né, com o nosso progresso espiritual, porque é dessa maneira que nós adquirimos saúde, tanto mental quanto física, e nos aproximamos de Jesus. Obrigada, Bruna, por ter nos explicado tão bem o que é a fisiologia, né? No estudo da natureza humana. É algo que nós precisamos muito aprender, o funcionamento do nosso corpo, como isso altera a nossa percepção da realidade, né? Como isso pode influenciar, inclusive, nos nossos resultados. E algo muito interessante que a Bruna falou é a respeito da postura, né? O corpo quando comprime assim, com aquele medo. E aqui eu quero trabalhar com vocês um pouco a respeito disso. Como eu posso usar a fisiologia ao meu favor? Assim como as coisas externas podem afetar a minha fisiologia, tô com medo, tô assustado, né? Assim como o exterior pode afetar o meu interior, né, também pode afetar o meu exterior. Assim como o ambiente que eu estou inserido pode me afetar, eu também posso, de dentro para fora. Por exemplo, a Bruna ela deu um exemplo muito bom a respeito de quando está numa situação de medo. Essa situação de medo provoca esse pavor e o nosso corpo, ele quer se proteger, então ele comprime. E assim também na tristeza. A tristeza, a pessoa de cabeça baixa, para baixo. Uma pessoa endividada, ela vai andar ansiosa, irritada, triste, depressiva, murmurenta, reclamenta, chata, tudo isso que você puder imaginar. Então, como eu posso usar a fisiologia ao meu favor? De dentro para fora. É comprovado, gente, cientificamente, inclusive,
E aqui, quando eu falo isso, a gente nem precisa de ciência quando se lê a palavra do Senhor. Mas tem esses dados também. Então, o que que acontece? A verdadeira ciência, ela é uma bênção, sabe? O que a gente tem um certo preconceito é com a falsa ciência, mas a verdadeira ciência, ela é uma bênção. E o que que nos diz? Que a minha situação de deprimido, eu posso mudar isso para poder encarar os desafios. Mas como eu faço isso? Se hoje eu estou triste, para baixo, ombros caídos, só de eu erguer um pouco minha postura, não pode ser muito assim também não, tá, gente? Se eu fizer isso aqui, vai parecer soberba, mas se eu ergo a minha postura, alinho os meus ombros, ergo um pouco o meu queixo, não assim, mas assim, na altura correta, só o fato de eu me posicionar da forma correta vai trabalhar no meu cérebro, vai trabalhar na minha mente e isso também vai trabalhar a minha emoção e os meus sentimentos, consequentemente, minha palavra, meus atos, meus hábitos. Então, nós precisamos usar a fisiologia também ao nosso favor. Outra coisa super interessante que a Bruna falou foi a respeito de Jesus, né? Como as pessoas enxergam Jesus. Quando vocês lerem, tem um livro, que é o meu livro de cabeceira, Desejar de Todas as Nações. Super recomendo. Vem mostrando a postura de Jesus diante da vida. E quando Jesus esteve diante de Pilatos para ser julgado por viver uma vida exemplar, isso, a vida de Jesus foi uma vida exemplar. Eles tinham medo que ele fizesse assim levantasse a nação contra aquele poder daquele período e pela postura deles eles sabiam que ele era capaz. Isso era postura humana, gente. Não era algo de assim, ele estava numa forma de. Não, humano, o Jesus homem. Ele se posicionou de uma forma diante do seu julgamento que todos olhavam para ele e falavam assim: mas esse homem não parece vir lá da Galileia, sabe? É igual você. Você talvez vem de uma situação muito difícil, num lugarzinho muito pequeno, não sei. As pessoas só virar para falar assim, mas fulano não veio de lá, de onde ele não. Ele não parece alguém que veio de lá, não. Por quê? Por causa da postura. E a palavra diz que Jesus tinha postura de nobre. E aqui nós precisamos desenvolver posturas de nobres, posturas de rei. Sabe? Tem um livro muito bom também, eu acho que Mensagens aos Jovens. Diz muito sobre a forma como os filhos de Deus andam. Não é com soberba, cabeça muito, mas é uma postura ereta. Isso, pessoal, trabalha na nossa mente, trabalha na química do nosso cérebro. Então, da mesma forma que o ambiente pode me influenciar de fora para dentro, eu posso também buscar influenciar de dentro para fora. E aqui, como é que eu vou fazer isso? Usando essas ferramentas que Deus nos deixou, as ferramentas usadas pelo nosso Criador. Eu posso cantar ao invés de reclamar. Eu posso orar ao invés de me preocupar. Eu posso usar ferramentas que vai me ajudar a encarar a vida de forma diferente. Só então os demais resultados vão vir. Então, outra personagem maravilhosa da Bíblia, Daniel, escravo, era um escravo dentro de um reino, dentro de uma nação, a nação, uma potência mundial da época. Era a Babilônia, era a grande potência mundial. Hoje nós falamos de potências mundiais, ó, países riquíssimos. E três escravos, né? Mais Daniel, quatro escravos. Dentro daquele lugar, se destacaram pela sua atitude diante da vida, pela postura de nobre que eles tinham, a postura de nobreza e a forma com que eles se posicionavam diante dos desafios e a forma com que eles se colocavam pelo direito e pela verdade. E assim nós devemos ser imitadores do bem, assim como essas pessoas tiveram bons resultados em suas vidas, nós também teremos,
bons resultados diante da nossa vida. Ah, mas Jesus Cristo não tinha nem lugar para morar. Gente, aqui era a missão dele. Ele tinha uma missão especial. Mas, se ele quisesse, ele poderia ter ganho o mundo financeiro, político, mas não era a missão dele. Não era a missão dele. Porém, os princípios e a forma de comportamento dele é um exemplo para todo verdadeiro cristão. E aqui eu trago essa reflexão para vocês. Aprender de fisiologia e usar essa fisiologia ao nosso favor. Sabe quando você abre os braços assim, ó? Aquilo ali, ao você abrir, faça essa experiência. Vá num lugar calmo, manso e abra os braços assim, ó, quando você estiver estressado. Essa abertura de braços te traz uma liberdade. Você sente que é livre. Por quê? Porque é uma postura de entrega. Jesus na cruz morreu assim? Entregue. Então, essa postura aqui, ó, de abrir os braços é uma entrega pro bom, pro bem. Quando você sorri, mesmo sem querer, isso também vai te influenciar, vai mudar. Então, nós podemos usar, sim, essas ferramentas de forma interna para também reagir no nosso externo. Quantas vezes, né, nós vamos ver pessoas que venceram pela sua mudança, ó. A Bruna falou do canal Verdades que Libertam. Esse é o canal que eu tenho, que eu gosto de pregar o evangelho, né? O nosso ministério de pregação da palavra. Mas esse canal aqui é o canal Finanças com Aval. Em breve esses vídeos desse curso vai para uma plataforma cobrada para levantar recursos para o outro canal, que é o Reformador de Saúde, que ali nós temos um propósito de vida, que é trabalhar na obra médico-missionária, levando saúde e salvação para as pessoas. Então, esse curso aqui ele é gratuito temporariamente aqui nesse canal. Mas nesse canal vem mostrando também, eu tenho um vídeo no canal Finanças com Aval, que demonstra a atitude da viúva que foi atrás de Eliseu. Uma mulher que não reclamou, mas ela foi atrás de solução. E pela fé, ela se tornou milionária da noite para o dia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o canal Finanças com Aval, a mulher que se tornou milionária da noite para o dia, isso tudo com uma atitude positiva diante da vida, com fé em Deus, e ela fez exatamente aquilo que o homem de Deus falou que era para ser feito. Então, se você ainda não assistiu, que tal depois dessa aula assistir esse vídeo, né? E então, gente, essa questão da fisiologia, ela é muito importante para que venhamos usar as ferramentas de Deus para mudarmos a nossa condição. Só que, gente, infelizmente, nós vivemos em sistemas, como eu já falei para vocês. Sistema familiar. A gente não escolhe a família que a gente nasce, né? Sistema religioso, sistema educacional, sistema social, né? O bairro que você mora, o lugar que você vive, o país. E você mesmo, aquilo que você alimentou na sua mente. Então é muito importante que você entenda que existe um sistema doutrinário mental. E esse sistema doutrinário é aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. E você precisa compreender algumas coisas para você mudar, para você ser capaz, né, ter essa capacidade de mudança por meio das ferramentas do nosso Senhor, porque em Cristo podemos todas as coisas. Inclusive vencer os nossos piores defeitos de caráter, inclusive colocar nossas finanças em dia, inclusive parar com todos os maus hábitos e pecados que podemos vencer em Cristo Jesus e utilizando tudo que ele deixou em sua palavra. Então, uma das primeiras coisas que quando a gente nasce, que se cria em nós, é uma identidade. Mas nem sempre essa identidade é aquela identidade que Deus nos fez para ser. Então, é colocado na nossa mente uma identidade que não é a identidade que somos realmente. Vocês conseguem entender? Se eu te pergunto, quem é você, Maria? Quem é você, Bruna? Quem é você, João, José?
Quem é você? E aí você pode parar e falar assim: eu sou fulano de tal, isso, isso. Mas será que você é isso? Será que a identidade que você tem é realmente aquilo que Deus criou para você ser? Ou será que é uma identidade implantada pelos seus pais, pelo seu meio, pelo seu sistema religioso? Qual é a identidade? Quem eu sou? Gente, quando a gente pergunta a alguém quem ela é, a pessoa fala assim: olha, eu sou fulana de tal advogada. Mas essa não é a sua identidade. Essa é a sua capacidade, a sua capacitação. Mas qual é a sua identidade? Hoje, perguntar quem é você, Val? Eu sou a Val, filha do Deus Criador. Então, quando a gente entende quem somos, nós paramos de querer agradar as pessoas. Porque tudo aquilo que você faz para agradar o outro está longe da tua identidade. Muitas pessoas não sabem dizer não para não machucar o outro. E muitas vezes esse não vai estragar a tua própria vida. Sabe? Esse não que você deixou de usar seria o seu livramento. E tem muitas pessoas que não sabem dizer não porque elas não sabem quem elas são. Porque elas têm medo de ser julgadas pelo que elas fazem. Então, eu quero dar um exemplo para você. Alguém chega e te pede seu cartão de crédito emprestado. E você sabe que se aquela pessoa não honrar com aquele compromisso, você pode entrar numa fria. Mas você não foi ensinado a dizer não. Pelo contrário, você foi ensinado que o cristão ajuda tudo e todos, inclusive se colocando em situações difíceis. E eu quero te dizer que o verdadeiro filho de Deus sabe dizer não. O verdadeiro filho de Deus, ele sabe dizer assim, ó, não posso, não quero, não devo fazer isso. Quantas pessoas comem algo que o outro ofereceu só para agradar o outro, porque, o que ele vai pensar de mim? Mas o verdadeiro filho de Deus vai dizer: eu não como isso porque faz mal para o meu corpo. Ele tem uma crença de identidade bem firmada e bem formada. Ele não vive para agradar o outro. Não, mas por que você não vai andar num carro mais simples? Não, é porque eu quero esse carro. É, como é que fulano me veria se eu andasse em X carro? Entende que a pessoa que tem crise de identidade, ela vive sempre em prol do que o outro vai pensar e não do que eu realmente sou? O que fulano pensaria de mim se me visse com determinada veste, roupa? O que cicrano pensaria de mim se eu negasse em participar de X coisa? Gente, esses dias eu estava vendo, né, uma reportagem que uma moça foi despedida por não querer participar de um amigo secreto no emprego dela. Ela foi despedida. Olha, eu achei ela assim uma pessoa muito forte por saber dizer não, para mim não dá, não quero, não posso. E como as pessoas que a despediram são pessoas fracas, pessoas mimadas, né? Aquela pessoa que tem crise, né? Crise de identidade. Elas não querem tirar a liberdade de consciência e de escolha do outro, né? A verdade é essa. Só que a pessoa que ela tem uma verdadeira identidade, ela se posiciona como Jesus, independente das consequências. Ela se posiciona como Daniel e os três jovens, independente da consequência. Gente, então nós precisamos ter uma crença de identidade bem firmada, independente das consequências. E eu te garanto que quando você tem uma crença de identidade real, verdadeira, que você descobre qual é a sua real identidade, você não vai ficar confuso, você não vai ter medo de se posicionar, você vai ter firmeza na sua fala, e ter firmeza não vai ser grosseiro, tá, pessoal? Então, é necessário ter essa crença de quem eu sou, essa crença de que se eu não desagradar o outro, se eu desagradar o outro, e ele mudar a visão que ele tem de mim, não vai mudar quem eu sou. Então, nós precisamos
Eu gosto muito das passagens bíblicas que diz assim, que Deus fala, Deus ao se apresentar, ele fala, eu sou o eu sou. Eu sou. Então, é a crença de identidade muito forte. Só que as pessoas começaram a colocar nesses sistemas que nós viemos essas crenças erradas na nossa mente. A crença de quem eu sou, você é burro, você é isso, você é aquilo. E a pessoa começa a ter uma crença errada de quem ela é. Então, ela começa a achar que para ser ela precisa agradar pessoas, independente se essas pessoas estão sendo verdadeiras ou não. E essa é uma crença de identidade errada. Você não precisa agradar ninguém que não seja a Deus. E tenha certeza que ao agradar a Deus, o bom só vai vir para você mesmo, porque Deus ele quer o teu bem, não o teu mal. Então temos também a crença de capacidade, que é o que eu consigo fazer. Quando a pessoa fala assim, menino burro, você não consegue fazer nada, tirou ali a crença de identidade daquela criança e também está tirando a crença de capacidade. Então na mentalidade dela, ela não é capaz. E Deus fala, comigo tu podes todas as coisas, tu é capaz de todas as coisas, tanto boas quanto enfrentar grandes provações. Tu é capaz. Então, nós precisamos desenvolver a crença da capacidade. E também tem uma crença que é a crença de permissão, né? A maioria das pessoas vivem sem permissão. Tem pessoas que não se permitem descansar, que elas estão tão ocupadas em fazer para agradar o outro, que independente dela estar cansada ou não, ela não se permite descansar. Ela não se permite comprar algo bom para comer, por exemplo, uma boa roupa para se vestir, com um bom material. Por quê? Porque ela não tem uma crença de identidade. Isso aqui eu não estou falando para você ostentar, gastar com luxúria, com luxo, mas estou falando de crença para que você tenha uma vida com qualidade. E as pessoas hoje em dia acham que é errado ter qualidade de vida. Qualidade de vida é o ideal de Deus para o seu povo. Deus quer que o seu povo, ele fala, por meio da palavra lá em Tiago, ele fala assim: eu quero, amado, que vá bem a sua saúde e seja também próspera, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos ter essa prosperidade. E não é só uma questão de finanças, é uma prosperidade mental, é uma prosperidade física, qualidade de vida familiar. Nós precisamos, e tem pessoas que não se permitem, por exemplo, descansar. Vivem no automático, fazer. E quando precisam descansar, elas não se permitem por achar que está errado ter descanso. Então, até para você gerir bem sua vida financeira, você precisa de descanso. O próprio Criador nos deu exemplo, tirando o sétimo dia como descanso. Está lá na palavra, está lá em Gênesis, na criação, e também tem Êxodo. Então, eu preciso me permitir. E muitas das crenças que são criadas na nossa mente é que eu não posso descansar. Sabe aquela historinha lá que as pessoas ensinam? Olha o perigo de uma crença errada. Trabalhem enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem. Gente, e no final você terá o que eles não têm. Sim, você vai ter. Você vai ter problemas de saúde. Você vai ter um AVC. Você vai ter um monte de coisa. Sabe? É importante trabalhar. Isso também é tão importante quanto trabalhar e descansar. É ter qualidade de lazer para você se produzir melhor. Vou dar um exemplo para vocês quando eu estava estudando para o CRC, que é uma prova para quem é contador, só pode exercer a profissão se passar nessa prova. E muitas pessoas já vinham 2, 3 anos estudando dia e noite, pagava cursinho, pagava um monte de trem. Gente, e eu decidi que eu não ia estudar mais que 1 hora por dia. Não ia estudar mais que isso por dia, que eu não ia deixar de fazer minha caminhada, que eu não ia deixar de dormir para estudar. Final das contas, fui aprovada. E fui aprovada estudando apenas 2 meses, estudando 1 hora por dia e cuidando do essencial, que era saúde, alimentação, exercício físico, sono, relacionamento com meu esposo. Então, isso proporcionou a qualidade que eu precisava para absorver bem. Agora, que adianta eu passar uma noite toda estudando ou trabalhando, sendo que depois eu não vou responder
O meu corpo, a fisiologia, a minha biologia, o meu corpo não vai responder da melhor forma. Não vai. Tem gente que se culpa por descansar um dia. Só que se você sabia que um dia bem descansado, no outro dia você produz por 2, 3 vezes mais. Então nós precisamos saber quem somos, saber que conseguimos sim todas as coisas em Cristo, saber que precisamos permitir ter boas coisas, sim, que Deus nos fez para o bom. E preciso também merecer, gente. Só que quando eu mereço, o que que eu mereço? Eu mereço aquilo que eu ajo. Então, entre a permissão e o merecimento, tem também a ação. Não adianta eu saber fazer algumas coisas e me permitir, mas eu não ajo nessa direção. Por exemplo, eu sei que eu preciso sentar e colocar minhas finanças em dia, para mim poder ter o merecimento de ver meu dinheirinho sobrar, porque o dinheiro sobrando é o que eu mereço, né? Só que será que eu mereço isso mesmo se eu não sento e calculo minhas finanças? Se eu não corto gastos desnecessários? Se eu não planejo? Será que eu mereço realmente ter as finanças boas se eu não ajo nessa direção? Não mereço. Da mesma forma que uma pessoa diz assim: ah, eu mereço ser magra, eu mereço ter saúde, mas vai lá e come só besteira. Será que você merece mesmo? Você está agindo para ter esse merecimento? E olha, gente, na visão bíblica, nós não merecemos nada de bom, porque somos pecadores e maus. Todo homem. Só que tem um dom imerecido, que é o dom de Cristo Jesus. E nele nós merecemos tudo que é bom. Nele, nele. Então, Deus ele nos fez para boas coisas, para merecermos boas coisas, mas para isso eu preciso descobrir minha real identidade, saber minha capacidade, me permitir a boas coisas, a agir na direção de boas coisas, e só então eu receberei o merecimento, o resultado das boas coisas. Entende? Então, pessoal, nós precisamos ter essa identificação de se realmente eu tenho um sistema doutrinário mental positivo ou negativo. Qual é a minha crença de identidade? No finalzinho, daqui a pouco, né, nós vamos identificar algumas dessas sistemas de crenças que foram crenças erradas implantadas na nossa mente. E só depois, gente, de entender tudo isso aqui, é que vocês vão poder dar continuação nesse curso para a parte técnica, porque não adianta técnica sem entender e sem chamar para a consciência o que está no nosso inconsciente, porque esse mundo invisível é o que influencia todo o visível, entende? As suas finanças não estão ruins porque estão ruins, não, elas estão ruins porque o invisível está ruim, porque a sua emoção que você não vê está ruim, porque a sua espiritualidade está ruim. Então, nós precisamos mudar de dentro para fora. E aqui nós vamos identificar algumas coisas que são crenças, essas coisas são crenças herdadas ou cultivadas sobre o dinheiro. Então, nós precisamos, gente, mudar essas crenças que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas dizem que para ter dinheiro tem que trabalhar duro. Olha o que você está falando para o seu cérebro. Lembre-se que toda atitude, fala, reflete aqui fora. Então, vamos lá. Quem foi que te falou que para ter dinheiro tem que trabalhar duro? Quem falou isso para você? Geralmente, quem falou isso para você é uma pessoa que trabalha duro e provavelmente não tem dinheiro. Aí já entrou a incoerência, né? Então não tá batendo uma coisa com a outra. Se para ter dinheiro tem que trabalhar duro, por que essa pessoa que tá falando que para ter dinheiro tem que trabalhar duro não tem dinheiro? Entendeu? Será que realmente precisamos trabalhar duro para ter dinheiro? Eu falo que para ter dinheiro, você precisa trabalhar de forma inteligente. E aqui eu gosto de exemplificar criador da roda, né? A pessoa que tem uma roda quadrada. Imagina comigo uma roda quadrada. Para essa roda quadrada andar, precisa ir girando ela e usar força física, certo? Então, ali sim, tem muito trabalho duro na roda quadrada. Mas imagina você falar assim: não, mas e se eu fizer uma roda redonda? Eu usei o que? A inteligência. Então, a roda redonda ela vai correr sozinha.
Você jogou, ela anda sozinha a roda redonda, né? E não a roda quadrada. Então, precisa de trabalho duro ou de trabalho inteligente? Trabalho inteligente, gente. Outra coisa, que é uma crença muito dita pelas pessoas, que para ter dinheiro suficiente tem que trabalhar dia e noite. Quem falou isso, gente? Quem disse que para ter dinheiro tem que trabalhar dia e noite? Mais uma vez, é uma crença errada. Errada. Que provavelmente você está vivendo em função dessa crença, está refletindo essa crença no seu estilo de vida. Você está trabalhando dia e noite e não está tendo. Outra frase que as pessoas falam muito é assim: sem sofrimento e perda não há ganho. Ai, gente, quem foi que falou isso para vocês? Outra coisa é que as pessoas falam assim que para ser feliz é preciso ser rico. Quem falou isso para você? Todo rico é feliz? Não, gente. Não é todo rico que é feliz, não. Assim também como nem todo pobre é feliz. Dinheiro é sujo. Quem falou isso para vocês? Dinheiro é a raiz de todos os males. De onde é que saiu isso? Aí tem gente que vai dizer assim, ó, tá lá na Bíblia, que dinheiro é a raiz de todos os males. Na Bíblia onde? Porque na Bíblia que eu conheço, fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não dinheiro. O amor ao dinheiro é ganância. O amor ao dinheiro é avareza. Então, isso é a raiz de todos os males. A pessoa avarenta, ela mata, ela rouba. A pessoa avarenta, ela faz de tudo para ter dinheiro. Então, a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o sentimento. É o que, a motivação por trás, que é a avareza. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males. E muitos deixam de ganhar dinheiro, não conseguem ter dinheiro por conta dessa crença aí, ó. Então, a palavra de Deus também nos diz o seguinte, que o dinheiro na mão certa é uma benção. Tem outra gente que fala assim, é, eu morro, mas não vou usufruir esse tipo de vida, isso não é para mim. Gente, você está se limitando. Em Deus podemos todas as coisas, tanto boas quanto ruins, sabe? Não fazer o mal, mas o ruim que eu quero dizer assim, superar coisas ruins, entende? Outros falam assim, sou pobre, mas sou honesto. Ai, gente, o que está por trás dessa crença aqui? Orgulho. Orgulho de quê? De ser pobre. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Já é feio ser orgulhoso por ser rico, né? Isso é feio, todo mundo acha feio. Mas você sabia que mais feio ainda é ter orgulho de ser pobre? Ninguém. Gente, pobreza não é para se orgulhar. A pobreza não é algo de se orgulhar. Então, tem gente que acha que, assim, sou pobre, mas sou honesto. Que lindo. Então, quer dizer que todo rico é desonesto? Não. Que todo pobre é honesto? Não. Ser pobre não é garantia de ser honesto. Então, quando a pessoa diz sou pobre, mas sou honesto, ela está se orgulhando da condição de pobreza dela. Então, nós não podemos ter esse tipo de orgulho. Tem outros que vão dizer assim: não sou capaz de conseguir um trabalho melhor. E nisso fica a vida toda, porque ela não tem uma crença de capacidade. Então, repete na tua mente: em Cristo eu posso todas as coisas, inclusive achar um emprego melhor. Outra crença: não sei quando vou morrer mesmo, então vou comer. Ai, gente, a palavra de Deus diz que o glutão empobrecerá. Provérbios. O glutão empobrecerá. Lá em casa, eu cresci com essa crença. E minha mãe sempre fala muito isso. Ah, gente, tem que comer porque a gente não sabe quando é que vai morrer. Hum? Então, como assim? Eu tenho que comer mesmo, come à vontade e me mata aqui de comer porque eu vou morrer. Então, não sei que dia eu vou morrer. Então, gente, a gente se alimenta para ter saúde, não para ter doença, não por conta de gula. Gula é pecado, tá? Então, são crenças que as pessoas vão colocando ali na mente que vai atrapalhando o seu futuro e você começa a viver essas crenças sem perceber. E o resultado dessas crenças, que são seus frutos, só traz miséria. Outras é o seguinte: a gente vale o que tem. Isso aqui minha avó falava, minha avó paterna já faleceu. Ela falava assim: olha, tem que ter as coisas, porque a gente só vale o que tem. E aqui coloca uma crença de identidade terrível na pessoa. Que às vezes você nasce no meio familiar
difícil, financeiro, você cria uma crença de valor tão ruim que você vai olhar para o que você não tem nada, e você vai falar assim, eu não valo nada, eu não tenho nada. E você coloca o sangue de Cristo como nada, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo é mais precioso que a prata e o ouro. E ele, sabe, ele se entregou e nós valemos esse sangue precioso. Então nós temos valor sim, e é um valor incalculável. Temos valor. Você tem valor, eu tenho valor, nós temos valor. Sangue de Cristo. Nós somos, quão grande tem o amor do Pai por nós, né? O amor do Pai por nós, ao ponto de sermos chamados filhos. Filhos de quem? Do Rei do Universo. Eu não sou filho do dono da empresa X, não. Eu sou filho do Rei do Universo, sabe? Eu sou filho daquele que te criou, daquele que era para você estar lá servindo nele. Eu, como o povo fala, eu não nasci em família nobre, mas o rei me chama de filha, entende? Então nós precisamos ter essa crença de valor, de identidade. Então, tirar da nossa mentalidade que eu valo o carro que eu tenho, e às vezes você tem um Fusca, às vezes nem carro você tem. E aí, como é que fica? Você vai viver em função disso? Outros não consigo cobrar justo pelo meu trabalho. Tem gente que foi ensinada a trocar amor por serviço. E ao trocar amor por serviço, acha que para ser amado precisa fazer para os outros. Então, eu não vou cobrar, sabe? O importante é fazer o bem. O importante é, ela gosta tanto de mim, por isso eu não vou cobrar, vou fazer de graça. Ei, não, isso é injustiça consigo mesmo. Se você fez um bom trabalho, cobre o justo pelo teu trabalho. Não é também para poder ir lá e ó, cravar a faca, não. Mas é o justo. E também não é para fazer de graça, não. Esmola se dá para quem precisa. Entende? A gente ajuda quem precisa. Agora, se o fulano, né, tem condição de te pagar, começa a fazer perguntas inteligentes. Vou fazer de graça? Fulano tem condição de pagar? Tem. Se eu não fizer para ele, ele vai fazer. Outra pessoa vai fazer? Vai. E ele vai ter que pagar essa outra pessoa? Vai. Essa outra pessoa vai cobrar? Vai. Então, vou cobrar. Meu trabalho também tem valor. A minha capacidade, eu mereço receber pelo que eu faço. É uma crença que nós precisamos entender isso. Tem gente que sempre vai dizer assim: nada acontece de bom comigo. Gente, isso é uma crença muito ruim, tá? Da ingratidão ainda. Então, nós precisamos ser gratos pelo aquilo que a gente já tem, que isso gera mais coisas boas. Outra crença que as pessoas falam assim: dinheiro não dá em árvore. Ai, gente, pergunta o pessoal do agro aí, hein? As pessoas que trabalham com agricultura, pergunta para elas se dinheiro não dá em árvore. Os produtores, grandes produtores de soja, milho, né? Dinheiro não dá em árvore, não? Dinheiro dá em árvore. Só que essas crencinhas, assim, vai te limitando, vai tirando de você a capacidade e o merecimento e a permissão de prosperar financeiramente. É, outras pessoas, foi quando eu comecei os canais, né? Ah, mas tem gente que já fala esse assunto, gente já grande. Por exemplo, nós temos o Ministério Fonte de Vida, que é a pregação da palavra. É um ministério pequeno, gente. Mas se eu for olhar para ministérios grandes, sabe, eu tenho chamado. E Deus, ele trabalha no campo da multiplicação. O pequeno se torna grande para o reino dos céus. E muitas vezes vai ser pequeno para o homem, mas é grande para Deus. Outra coisa é, os outros, o que importa é o amor, dinheiro não importa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Dinheiro importa, sim, dinheiro importa. É com dinheiro que você compra comida, é com dinheiro que você compra sua casa, é com dinheiro que você paga suas contas, dinheiro importa. Tem um ditado que diz assim que quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela. E quem é casal aí sabe muito bem disso, né? Que a maioria dos relacionamentos tem acabado por falta de por crise financeira. É uma das grandes causas. Então, dinheiro importa sim. Não é só amor que importa, não, tá, menina? Vai escolher um rapaz aí, ó. Procura um trabalhador, um homem que sabe ser provedor, buscar dinheiro, um homem temente a Deus da forma correta.
Então, porque dinheiro importa sim. É, outro ditado, esse aqui tinha muito lá em casa também. Água só corre para o mar, dinheiro só vai para quem já tem. Uh-uh. Cai nessa não. Porque se você cair nessa, você vai continuar preso numa crença de que você vai continuar na mesma situação herdada. E se tem uma coisa que Deus não gosta é que nós continuemos com as nossas inclinações e tendências herdadas e cultivadas. Ele quer que nos desenvolvamos. E aí entra também aquela crença de, sou assim mesmo, fazer o quê? Não tem mudança não. Tem, gente. Tem. Deus nos garante que há mudança. Ele cura, ele muda a situação, condição. Ele cura. Ele faz milagres. Nele podemos todas as coisas. Dinheiro não traz felicidade. Falou o pobre que vive infeliz, né? Dinheiro, sim, tem sua participação na felicidade humana. E não é errado falar isso. E não é errado aprender assim. Dinheiro tem sim sua importância. Porque se dinheiro não traz felicidade, eu queria saber se pobreza por acaso traz felicidade. Não. Isso eu te garanto, pobreza não traz. Só que a grande questão aqui não é o dinheiro. A questão aqui é a motivação, sabe? É o princípio por trás. Rico não vai para o céu. Quem te falou isso? Que rico não vai para o céu? Não tá na Bíblia que eu leio, tá? Fala que é mais difícil, por quê? Porque as pessoas que aprenderam a ganhar dinheiro aprenderam sendo avarentas. Então, o mais correto é você falar assim, ó, o avarento não vai para o céu. Entende? Jó banhava os pés no leite, estava nas praças buscando ajudar as pessoas com aquele dinheiro que Deus tinha dado para ele, para poder melhorar a vida dele, da sua família e de toda a sociedade. E Jó é um exemplo de homem íntegro que vai te estar no céu, tá bom? Então, tira da tua cabeça isso aí. Dinheiro não traz felicidade, né? Está pensando o quê? A vida é fácil? Eita, que a pessoa já acorda pensando isso, né? Que a vida é difícil. Imagina o peso que você vai carregar. Oh, gente, a gente tem que pensar assim: em Cristo eu posso todas as coisas. E com Ele tudo é mais leve. Com Ele tudo é mais fácil. Com Ele tudo muda. Então, precisamos mudar nossas crenças. Tem outras pessoas que têm aversão a quem tem dinheiro. Tem pessoas que falam assim, todo rico é aproveitador. Peraí, gente, cuidado com o que afirmamos. Bom, não é bem assim, não. Todo avarento é aproveitador, a verdade é essa, mas todo rico não. Então, nós precisamos entender quais foram as crenças que foram criadas, quais foram as crenças que eu escutei. Sabe uma crença que é muito difícil, principalmente para os meninos, gente, não faz isso com suas crianças. Ei, rapaz, homem não chora não, cai, levanta daí, homem não chora. Ei, homem chora. Homem também é ser humano. Então, se você cresce nessa criança que homem não chora, ele vai ficar repreendendo as emoções dele, e a vida dele vai ser um inferno, ele não vai conseguir se expressar. E isso, essa simples frase plantada na cabeça de uma criança, vai fazer com que o relacionamento dele, por exemplo, familiar, vai ser triste. No momento que ele precisava de acolhimento, de segurança, você dizer que ele não chora, você vai estar provocando nessa criança, por exemplo, um adulto incapaz de sentir emoções. Um adulto que se reprime, em vez de ser alguém que vai lá, chora, desabafa para Deus, né? Chora sim nos pés de Deus. E se levanta, acolha, fala assim, homem, chora, tá doendo, chora. Mas vamos levantar? Vamos viver essa dorzinha aqui, mas levanta? Vamos seguir em frente? Por quê? Porque ajuda, né, a Bruna até conseguir me ajudar melhor. Quando você bota o choro para fora, você lava a alma e você chora, principalmente para a pessoa certa, né, para o Criador, que você desabafa, você levanta dali revigorado, regenerado para continuar a tua vida. Você não precisa abrir a boca para todo mundo, não. Chora, entra no teu quarto, fecha a porta, ora sozinho ali e segue a vida. E se for preciso, conversa com a esposa, com o marido, com alguém de confiança. Mas é necessário. Porque todas essas crenças, essas doutrinas colocadas na nossa mentalidade desde muito pequena, está fazendo um grande estrago na sociedade.
pessoas estão vivendo muitos ricos avarentos, pobres orgulhosos, e raramente se vê uma família feliz em Cristo Jesus, tendo provisão diária, sem dívidas, trabalhando o suficiente, tendo tempo para estudo, tendo tempo para lazer, tendo tempo para cuidado físico, mental, espiritual, tempo para a educação dos filhos. Esse é o ideal de Deus para nós, sabe? E, gente, nós precisamos mudar essas crenças herdadas e cultivadas. Se não tiver mudança nessas crenças herdadas e cultivadas, sinto muito. Você vai continuar seguindo e replicando o mesmo círculo. Esse ciclo, assim, ó, repetitivo, de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, enquanto não trabalhar essas crenças erradas, herdadas e cultivadas no decorrer da tua vida. Para finalizar, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a base da mudança de crenças. Eu preciso, pessoal, mudar o meu ambiente. Val, mas como é que eu faço para mudar o ambiente? Tem pessoas e tem casos que realmente vai precisar sair do ambiente físico, literalmente, que está, né? Vai ter, por exemplo, aquela pessoa que vive com quem reclama, que tem más amizades, más companhias, pessoas que realmente puxa para baixo. Gente, tenta alertar a pessoa, chama ela para caminhar junto, mas se não quiser, não pense duas vezes em cortar esse laço aí não, tá? Que é o laço do inimigo. Então, primeiro, ambiente certo. Bons ambientes, sabe? É uma das grandes preocupações que nós temos, porque o ambiente, ele nos molda, ele nos influencia. E esse ambiente, por exemplo, eu quero mostrar para vocês um ambiente. Você está num lugar onde tem barulho dia e noite. Tá. Gente, no começo, o corpo, ele, na fisiologia, nós somos feitos para acostumar com as coisas, mas a gente não pode acostumar com o que é ruim. Talvez você pode se acostumar morando em um lugar ruim, vivendo numa situação ruim, só que não é para você se acostumar. Quando você se retira de um lugar ruim e vai para um lugar bom, gostoso de se ficar, aquele ambiente vai trabalhar em todo o seu corpo, inclusive na sua mente, nas suas emoções, e vai afetar seus resultados. Então, o ambiente certo, ele é necessário. O ambiente saudável, um bom ambiente. Por exemplo, quando eu adoeci, né? Eu já trabalhei muito e eu tive aquele síndrome de borderline, né? Que cansaço e exaustão extrema. Foi o tempo que eu parei e falei assim, não, preciso mudar meu ambiente. Fui morar no campo. Entre as montanhas, gente. Lindo, perfeito, maravilhoso. Melhor escolha que eu fiz na minha vida. Aquilo ali mudou tanto, 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 que hoje eu produzo mais morando no campo. Eu tenho mais resultados morando num ambiente tranquilo e saudável do que quando eu morava num grande centro urbano. Eu, eu vi resultados na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde financeira. E também mudar de pessoas, gente, porque nós precisamos do ambiente certo com pessoas certas. Como é que você vai pedir conselhos de finanças para alguém que não conhece de finanças? Para alguém que os resultados não condiz com a fala, né? Igual a pessoa que te diz para trabalhar duro, né? Você está precisando procurar melhores referências quanto a isso, entende? Para poder mudar suas crenças. Que a crença que você tem é errada. Outra coisa é o conhecimento. O conhecimento é a própria doutrina. Eu preciso do conhecimento certo. Sem o conhecimento certo, eu não vou para frente. Então, essa aqui é os três pilares, a escada para a vida. Um ambiente bom, com pessoas boas, né? Pessoas que vivem princípios e valores e com conhecimento correto. E nós precisamos disso na nossa vida. Quando eu cheguei no campo, né? Quando eu mudei assim para entre as montanhas, eu percebi um chamado assim da parte de Deus, né? O ambiente certo, a natureza, para mim é o melhor lugar. Pessoas certas. Hoje eu tenho uma comunhão muito boa com Deus, com o Pai, né? Com o Filho. A influência maravilhosa do Espírito Santo, porque eu não tenho
barulhos, outras vozes, sabe? O som do vizinho, pá, 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 aquilo ali muda tanto a tua química mental, muda, tem poder de mudar seu cérebro, sabe? Isso é comprovado, tanto pela palavra quanto cientificamente. E o conhecimento certo, que para mim é o mapa da vida, né? A Bíblia Sagrada. Então, eu vi uma mudança muito grande e eu sinto essa mudança todos os dias. Porque para você mudar suas crenças e mudar os seus resultados, você vai precisar mudar isso, gente. Você vai precisar mudar de ambiente, né? Se preciso, até se retirar de alguns ambientes. Você vai ter que mudar alguns relacionamentos. Tem pessoas que precisam ficar para trás, amizades que precisam ficar para trás. E aqui a gente fala, por exemplo, no colégio, você tem um amiguinho, mas ele é muito bagunceiro, né? Você tá lá na quinta série, você tem um amiguinho muito bagunceiro. E esse seu amiguinho, ele não quer ir pro sexto ano, e você quer ir pro sexto ano. Ei, se você continuar na onda dele, você vai ficar na quinta série para sempre. E você vai ter que deixar esse amiguinho para trás. Você tem que ir pro sexto ano. Sexto ano você vai mudar de escola, você vai. Ah, mas agora não, ele não vai, eu vou ficar aqui para ele ficar. Não, você tem que progredir na vida. Eu falo que nossa caminhada é pro céu e muita gente vai ficar para trás nessa caminhada. Infelizmente, precisa ficar para trás. Por quê? Porque se você continuar naquela mesma companhia, vivendo aquela mesma influência, você vai estagnar, você vai ficar para trás. E o conhecimento certo, gente. Se o conhecimento que você tem tido até agora não tem provocado os resultados que você merece, talvez esse conhecimento não é tão certo assim. Então comece a buscar o conhecimento certo. E o conhecimento mais certo, gente, vai direto na fonte por si mesmo. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ela é o maior livro, o maior guia de estudos, de ensino para nós. Pessoal, vou deixar aqui para vocês verem, ó, lugar maravilhoso. Hoje, né? Aproveite esse curso, entra no grupo do WhatsApp para receber sua avaliação, né? Eu vou deixar aqui nos comentários. E eu peço que você, encarecidamente, que você se inscreva nesse canal enquanto esse curso está. Nós temos também outras playlists aqui nesse canal. E essa é a nossa aula. Eu vou deixar alguns exercícios lá no grupo. Vou deixar aqui o link do grupo também aqui na descrição para você entrar, para você fazer essa identificação de quais crenças você tem herdado de pai e mãe. Temos ferramentas, né? Boas ferramentas, maravilhosas ferramentas usadas para a gente poder fazer essa identificação do nossa real situação. E vai ser tudo disponibilizado lá no canal. Lá no canal não, no grupo do WhatsApp. Então, corre lá e nós iremos nas próximas aulas falar de mais alguns princípios, trazer à realidade algumas coisas e começaremos também a entrar na parte técnica de como fazer, né? Como organizar as minhas dívidas, como fazer sobrar, como investir da forma correta, da forma ideal, como fazer tudo certo de acordo com o que será o melhor de Deus para minha vida, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.